haverá 7 anos, a igreja vai ser arrebatada antes para o céu, para não passar pela grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada, e quem vai ficar para trás? Pessoas que não estavam prontas para subir com Jesus. E entre esses, os judeus vão ficar para trás para enfrentar o anticristo e ter que reconhecer que Jesus é o Senhor na marra. Eu, particularmente, com muito respeito a quem acredita nisso, eu vejo um grande teor antissemita nessa linguagem. Porque os judeus têm que ficar para trás para se ferrar, né? Entendi. Quer dizer, eles têm que pagar porque eles crucificaram Jesus. No final das contas, quem fica para trás são os judeus. Isso é antissemita. Quem fica aqui para se lascar e o anticristo será alguém. Aí começam as hipóteses. Na época da União Soviética, da Guerra Fria, era muito interessante a pregadores americanos demonizarem a União Soviética. Então o anticristo é um soviético. Muitos filmes do anticristo é um soviético. A bola da vez agora é a China. Agora tem gente que acha que o anticristo é a China e a China que com a Rússia vai lutar contra Israel e Estados Unidos ali no vale do Armagedon. Tivemos lá, né? Exatamente e tal. Eu, particularmente, com todo respeito aos que pensam assim, eu não aceito que é esse o epílogo da história desse mundo. Por algumas razões bem rápidas. Primeira delas, isso é uma invenção do século XIX para cá. Finalzinho do século XIX. Você entendendo? Os cristãos de todas as eras, nenhum deles reconheceu isso. A questão da igreja ser arrebatada, que a volta de Jesus é uma... Não, se você perguntar dos grandes reavivamentos dos Estados Unidos para trás, Spurgeon, todos os grandes pregadores, Dwight Moody, e ali para trás, Calvino, Lutero, depois mesmo pegando os autores católicos, São Boaventura, Agostinho, até chegar no momento apostólico, nenhum deles tinha essa ideia de o anticristo é um personagem que só vai surgir no final dos tempos. Ah, é? Nenhum deles tem. Nenhum deles tinha a ideia de que a igreja seria arrebatada. Todos, de maneira uníssona, incluindo os católicos, diziam que a volta de Jesus é um acontecimento visível, que todo olho o verá. Até o credo católico diz, né, havia a julgar vivos e mortos. E se você pegar mesmo alguns autores do século XX mais conservadores, como por exemplo Billy Graham, eles ensinavam a volta de Jesus literal no céu com poder e grande glória. Então eu particularmente não vejo essa necessidade de hoje ficar apontando para isso. Mas está tudo cumprindo, Rodrigo, olha bem, está justamente a China e a União Soviética, Israel e Estados Unidos de um lado de cá se cumprindo, olha, está cumprindo, só que cuidado, a gente tem que olhar, mas com parcimônia, porque algumas coincidências também cumprem. Quando Saddam Hussein queria reconstruir a Babilônia, não tenho porque eu já me desfiz de vários livros, mas eu tinha um livro lá, que foi escrito por um autor descalhamaço evangélico, um pregador famoso, dizendo que Saddam Hussein era o anticristo, ele que era a besta, e ele pegava a passagem e falava assim, caiu a grande Babilônia, e pegava justamente os trechos de jornal onde onde Saddam Hussein queria reconstruir a Babilônia. Olha, tá vendo? A Bíblia fala da Babilônia. Eu tenho um grande amigo que eu respeito muito, ele falou, não, mas veja bem, a besta tem que ser a China, porque o dragão vermelho é símbolo da China. Mas tem vários países que tem símbolo da China. Tem que tomar cuidado mesmo, porque tem sinal para tudo quanto é lado. Tem tudo quanto é lado. Lembro o Charge, eu tô tentando lembrar que tinha o Zé Apocalipse. Eu esqueci quem que era o cartunista que fazia o Zé Apocalipse. Você que é do métier, de repente até lembra. Não era o Caruso. Dá uma olhada, vê se é. O Zé Apocalipse. Quem que era o cartunista? Esse cartunista, eu lembro que tinha uma tirazinha que tinha o Zé Apocalipse gritando assim, né? Ronald Reagan é a besta do Apocalipse. Ronald Reagan é a besta do Apocalipse. Aí ele encontra com aí o outro falou assim, mas você não falou que a besta do Apocalipse antes era o fulano de tal? Ele falou, não, é porque eu trabalho com a versão atualizada dela, né? Então, já tô... Glauco. É o Glauco. Cada hora tem uma besta do Apocalipse. Então, olha, Nostradamus já foi chamado de besta do Apocalipse, Hitler, Napoleão, o Steve Jobs, o carinha lá do o Macron, Emmanuel Macron. Como chama lá? O do Microsoft? Gente, o Bill Gates. O Macron da França. Então, agora também já estão pensando... Aquele Papa, não esse, o anterior também. Agora o Putin. Então, quer dizer, eu prefiro ficar com esse lastro que eu tenho na história do cristianismo. Então, para mim, quando a igreja se juntou com Roma
eu digo isso aqui com muito respeito aos católicos, quando a igreja se juntou com Roma e começou a matar em nome de Deus, cercear liberdades em nome de Deus, proibir a Bíblia do povo, eu não estou inventando isso aqui, gente, há livros católicos que provam isso aqui. Você tem o sino de, acho que é de, eu quero lembrar de Toulouse, que falava assim, nós proibimos que os cristãos tenham a Bíblia. Foi só depois do Concílio Vaticano II que a igreja teve um movimento do aggiornamento, para usar a frase do Papa João XXIII, que ele já escreveu as encíclicas sociais, e aí veio o Pio VI, que aí, o Paulo VI, aliás, Pio VI foi na época da guerra, o Paulo VI, que aí a igreja começa a se abrir para o mundo, e aí param as missas de ser em latim, começa a ser na língua vernácula. Vira de frente para as pessoas, exatamente. Que era de costas, né? Era de costas. E então o Concílio Vaticano II que deu essa versão mais light para a igreja, onde você tinha Karl Rahner, que era amigo de Karl Barth, que era protestante. A igreja começa com os movimentos ecumênicos, mas antes disso, na Inquisição, muita gente foi morta.